Renan já com uma pergunta do Fábio. Diga, Fábio, o que é que você quer perguntar? A pergunta que eu quero fazer para a teacher é, Jamile, você que está fazendo videoaulas em inglês, né? Sim. Você já cantou Baby Shark? Muitas vezes, não na Ah, aula, mas. não Ah, nas não. Tem que aulas, ter aulinha nas de Baby Shark. videoaulas. Não nas Tem- videoaulas, porque essas videoaulas que eu estou dando é para sexto ano, é para Fundamental 2. Só que ano Hum, passado, quando eu ensinava segundo ano, que eram as crianças de 7 anos de idade, 6 para 7 anos de idade, a hora era quase todo dia, era muito Baby Shark. É legal que é um divisor de águas entre as mas, crianças, sabe? Uns amam e outros odeiam. Ah, é? É, tinha um aluno meu que eu só continuei botando a música quando ele saiu da escola, porque ele começava a gritar com as mãos nos ouvidos, dizendo que odiava essa música. Aí eu nunca mais botei. caramba. Só que aí tinha gente que chorava para eu colocar a música e gente que chorava para eu não colocar. Caramba, eu me Aí, identifico muito com esse garoto. Eu me identifico muito, tipo, na era de live de Jorge Mateus, eu sou essa criança. Nossa. Baby Shark, tchu, 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 tchu. Cantei demais. Cantei demais. Inclusive, meu irmão adora essa música. O teu irmão O tem. Mateus é o meu Baby Shark. Cara, Ai, que ai. coisa. Não, eu não vou estender esse assunto de Baby Shark. Não, não é uma boa. Eu Por não que conheço Baby não? Shark. Eu não conheço Baby Shark. Olha, me diz Quero continuar Não sem conhece? é uma conhecer. boa a gente passar 40 minutos apresentando uma pessoa para a pessoa dizendo no final: Oi, meu nome é Fulano e pronto. Coitado do Igor. Mas não está ok Vamos, falar de Baby Shark. Eu não entendi os limites desse podcast ainda. ei, Jean, vamos cantar Baby Shark pra ele agora? Vamos. Hum, Se eu colocar Dois, alguma coisa aqui no três. YouTube, vocês vão ouvir? ah, Eu acho que não. acho que não. Eu Ah, acho melhor a droga. gente cantando. Eu acho que é mais charmoso a gente cantando. A live aqui do Baby Eu Shark. gosto. Ô, Fábio, tu tá em hiperfoco, mas o meu senso do ridículo ainda tá ligado, tá? Eu não quero cantar Baby Shark no nosso podcast com 3 ouvintes, não. Fora que, Eu, pois É não um é. público pois eu vou muito cantar grande agora. para Você ouvir vai, ouvir cantar. você vai justamente de encontro Baby ao Shark, gosto tchu, tchu, Tem tchu, gente na tchu, dos Baby Angola Shark, me tchu, tchu, ouvintes. tchu, ouvindo. Tem tchu, gente em Baby Angola Shark, Baby tchu, Shark, tchu, tchuru, escutando. tchuru, e tchuru, Tenha nos Baby vergonha. Estados Shark. Unidos. Baby Shark, tchu, tchu, Tenha tchu, tchu, vergonha Baby Shark, tchu, disso. tchu, 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 Baby Ai, meu Shark. Deus. Não, não. É linda. É uma poesia. É quase uma sinfonia Eu de Bach. É legal que eu Ah, nessa situação de ser professora de criança, você acaba lidando com muita repetição, né? Tipo, porque quando a criança gosta de alguma coisa, ela gosta de verdade. hum, E ela escuta assim, não 5, 6 vezes, ela escuta 20 ou 30. sim. Então, assim, Então acho que eu tenho em mim uma impaciência muito grande com coisas repetitivas. Ah, eu sei como Então, é isso. eu tenho muita dificuldade com videogame clássico, por exemplo, porque o arquivo de música é pequenininho, aí ele Aham. fica repetindo, dá tipo 20 segundos ou 30 segundos e repete os tons. Eu não consigo jogar por mais de 5 minutos, porque fica aquele som, sabe? Eu sou muito sensível a som. Então, eu preciso, para lidar com essas coisas de repetição de criança, ou eu fico sempre alternando para não surtar, Hum. ou eu meio que desligo o meu cérebro. Eu Ah, eu desligo sei. a parte de mim que faz a mim que faz ser eu e vou meio que no automático, pelo menos nesses momentos que tem as coisas repetitivas que eles tanto amam, Sei, porque sei. senão é para eu ficar doida, é para eu ficar doida. O... Eu não sei como é que funcionou pra vocês. Não sei como é que funcionou pra ti, já, a parte de quando você era criança pra estudar. Porque eu quando eu tava estudando, quando eu era pequeno, eu era forçado pela minha mãe a ficar lendo a mesma coisa o tempo todo. E isso me dava uma impaciência muito grande e eu não gostava.
Em relação à repetição, esse tipo de repetição, do tipo, eu já sei isso, eu não consigo ficar estudando isso porque eu já sei. Sim. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas é o tipo de repetição que eu não consigo aguentar. Eu vou estudar uma coisa que eu já sei. Se for algo que eu quero me aprofundar, é diferente, porque eu vou estar estudando algo que eu não sei sobre algo que eu já sei. Mas ficar relendo e relendo a mesma coisa o tempo todo, eu não consigo muito. Isso Se não é um você bom método de ensino. não é. Falando no sentido de estudos educacionais, estudo por repetição não é eficiente, não é efetivo. Hum, É justamente assim Uhum. que você cria analfabetismo funcional. hum, É uma pessoa que Pode- sabe te entregar uma definição decorada, mas não sabe Concordo. aplicar isso em nenhuma situação do dia a dia. sim, sim, Então, sim. não é conhecimento adquirido, É sabe? justamente como faziam Então, antigamente, né? exato. Exatamente. Não é conhecimento adquirido. A pessoa sabe, por exemplo, te dizer exatamente quem foi Pedro Álvares Cabral e quando foi que ele chegou aqui, mas não sabe ter senso crítico nenhum em relação ao quanto isso afetou a sociedade do jeito que ela é hoje. Sei lá, Sim, sim. indo muito longe. Sabe nome, sabe data, sabe definição decorada e não sabe usar esses conhecimentos para inferir outras coisas ou para ter sacadas em relação a situações políticas, e isso em todas as áreas de conhecimento. Eu não passei por isso porque minha mãe é pedagoga, então Ah, a minha infância foi muito privilegiada em relação a isso. Só que eu vejo isso acontecer ao meu redor e eu sempre entro num dilema muito grande, que é hum, assim, quando eu vejo pais fazendo isso com os filhos, eu fico me perguntando, eu interfiro na vida alheia, né? Porque você fica naquela. sim, Eu acaba sendo um interfiro dilema. na educação que essa mãe ou que esse pai está dando para essa criança, ou eu deixo as coisas como está, sabendo o quão prejudicial isso vai ser para essa criança no futuro. Então, frequentemente eu me encontro nesse dilema, sabe? Eu entendo, entendo. Isso foi algo que eu nem sei como que eu consegui quebrar isso. Eu acho que minha mente que era tão ficava tão inquieta que eu mesmo consegui me rebelar com relação a isso. Eu não aprendi datas nem nomes, mas eu entendia os fatos, eu sabia o que tinha acontecido, né? O máximo que uma criança consegue, né, em relação a isso. É intercalar os fatos e conseguir ter um senso crítico, o máximo que uma criança consiga ter, né? Eu não sei como eu cheguei a isso, mas eu consegui chegar a isso, me rebelando mesmo. Eu ficava trancado no quarto, meio que estudando sem realmente estudar. Ah, Uhum. eu não sei como que eu consegui fazer isso, mas eu sei que muita gente não faz isso. E muita gente acaba achando que tá fazendo bem ao filho e o filho não acaba seguindo, né, esse ponto. Acredito que eu tenha conhecido pessoas dessa forma, ah, sem citar nomes, mas há pessoas que hoje em dia não têm nenhum tipo de senso e acabam seguindo a vida sem entender muito os fatos e as coisas que É, estão isso, acontecendo. isso depende muito realmente da educação que a pessoa recebe em casa, tanto, principalmente em casa, Hum, do que na escola. Porque a escola só pode fazer as coisas até certo ponto, né? sim, Quando você tem um currículo a cumprir, horários a cumprir, e em vez de uma, você tem 40 e tantas crianças sobre o seu poder, inclusive a segurança física delas, porque criança, quando olha para uma mesa, ela quer subir e pular. sim, sim, Então, sim. não é só a segurança mental, é também a segurança física, tudo. Então, a gente fica um pouco
um pouco restrito ao que está, ao que o MEC manda a gente ensinar, Uhum. sabe? Entendo. Mas assim, desenvolvimento de senso crítico é uma coisa muito interligada aos pais, à Uhum. casa, ao ambiente, os ambientes que a criança vive. Porque uma criança já nasce com uma curiosidade lá em cima. É natural do ser humano ser extremamente curioso e, consequentemente, fazer muitas perguntas. Uhum. Então, na fase dos 3 aos 6 anos de idade, é muita pergunta que a criança faz o tempo todo. Por que, que o céu é azul? Por que, que assim, assim? Por que, que aquele animal voa, aquele não? Se você... E é justamente nesse período que é extremamente definitivo, como é que você vai definir como é que o ser humano vai ser no futuro. Se Uhum. você cortar as asas dessa curiosidade, você vai cortar as asas do senso crítico. Porque o desenvolvimento do senso crítico é feito através de perguntas. É você saber olhar para uma informação que está sendo dada a você Sim. e questionar ela. Uhum. Porque quando você questiona aquilo, é que você vai em busca da veracidade daquilo que você está recebendo de mão beijada, né? Agora. Então, assim, Ah, continue. então, assim, só para concluir, quando você pega a realidade de uma casa, você vê que você tem pais muito atarefados com o emprego para conseguir colocar comida na mesa e uma criança que faz em torno de 150 a 200 perguntas por dia. A- E o a- pai estressado com o trabalho, e tal hora ele vai dizer assim: ai, menino, tu faz pergunta demais. E vai mandar o menino se calar. sim, sim. Aí é justamente aí que você meio que corta as asas do que poderia ser algo enorme, gigantesco. É até a proposta que tinha aquele programa do Castelo rá né? Quando o Zequinha começava a fazer perguntas e perguntas e perguntas, até um ponto que todo mundo dizia por que sim, Zequinha? E aí entrava aquele quadro explicando exatamente o porquê que aquilo era daquela forma, não é? Sim, Isso é bem interessante, mas então nós acabamos tendo também uma grande deficiência na rede pública de ensino por conta disso. É, eu sei que tem ótimos professores na rede pública, mas acabam não tendo um suporte, e eu sei que tem tantos professores que estão interessados apenas em receber o salário e acabam aplicando essa forma de ensino. Eu não tenho sim, dados comigo, mas eu conheço um desses professores que não se importa muito com relação a essa questão de aprendizado das crianças. E chega a ser bem triste isso. E na rede pública, como são pessoas já com uma renda mais baixa, com uma certa carência, acredito que a influência dos pais não seja das melhores, né? sim. Em relação a isso. Existe todo um negócio em relação à situação da educação hoje em dia, porque existem alguns erros, claro, que estão perpassando, mas também existe meio que uma falta de suporte. Porque, assim, o que que acontece? As teorias educacionais chegam até a gente, certo? Tanto em escola particular quanto em escola pública, eu fiz parte das duas realidades. Hum, E você tem professores excelentes lá dentro das duas. E nas duas tem aqueles que são excelentes e aqueles que não são, mas sim. você vê pessoas que estão realmente tentando fazer a diferença. Agora, a questão é que, quando você pega a realidade da sociedade, das pessoas de escola pública, você vê que o poço é tão profundo que, por Hum, mais que o professor consiga erguer aquela pessoa, é muito raro conseguir que a pessoa saia do poço, eu sei. digamos assim. Porque uma incidência muito grande de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quando trabalhei em escola pública, você tinha, por exemplo, alunos extraordinários, interessadíssimos, que gostavam muito da escola e que faltava pra caramba, porque não tinha dinheiro para ônibus. Ah,
Então você tem coisas assim. Aí você tem uma pessoa que estava começando, uma menina, por exemplo, estava começando a se dedicar aos estudos, aí engravida no primeiro ano do ensino médio e abandona. Caramba. Então você tem muitas coisas assim. Você tem alunos que são extraordinários, que querem ir para a escola, mas não vão porque tem vergonha da cara toda rachada porque o pai bebe e bate nos filhos. Aí não vai. Aí você tem uns que começam a se perder para as drogas. Aí você tem. Então, assim, é um poço de coisas que você não vai encontrar na escola particular. Uhum. E às vezes você atribui, por mais que eu seja professora, às vezes você atribui à qualidade dos professores uma coisa que não é culpa deles. É muito fácil você sentar numa cadeira de uma sala de aula perfeita, com todas as canetas estabilos caríssimas na sua frente, com uma mochila de R$ 1.000 do seu lado, e assistir sua aulinha e depois ir para casa e estudar no seu quarto gigantesco com ar-condicionado, internet todo mundo, e dizer que venceu na vida. É bem fácil fazer isso. Sim. Agora, como é que você se dedica aos estudos se você também tem que trabalhar? Eu tinha alunos na escola pública que eu ia lá corrigir os trabalhos que eu tinha passado. Eu disse, ô fulano de tal, por que que tu não fez o trabalho? Ô professora, me desculpe, é porque faz 3 dias que eu durmo só 4 horas trabalhando para ver se a gente consegue pagar o aluguel lá de casa. O que que você diz para uma criatura dessa? É. Você diz, ah, beleza, eu vou tirar seus pontos sim, porque eu não tô nem aí. Você fica meio perdido do que fazer em relação a isso, sabe? Porque e isso é uma coisa que me frustra muito. O mundo da escola não é muito conectado com o mundo fora dela. Você meio que espera que aquela pessoa, a partir do momento que passe do portão da escola, elimine tudo que está acontecendo fora Uhum. e, e funcione como um robozinho perfeito, Sim. sabe? É. E Outra, não é bem assim. outra coisa que eu vejo, assim, meio que em relação à disparidade são os comerciais que tem em relação às escolas, né? A gente passa pelas ruas e vê outdoors, escola tal com índice de aprovação tal no ITA, em escola tal Sim, com não sei quantos alunos que passaram no vestibular de medicina. E acaba sendo vendido essa imagem de que a escola que faz tudo. E como você bem disse, é bem fácil você já nascer com condições, ir para uma escola dessas e dizer que venceu na vida, né? é. É bem fácil Não, mesmo. e também tem muito erro em relação a isso aí, porque o que que eu vejo acontecer? As escolas até o final do ensino fundamental 1 são extraordinárias em relação a desenvolvimento de senso crítico, Hum. de arte, de senso artístico, de música, de esportes, de todo mundo. Só que a partir do Fundamental 2, quando começa o Fundamental 2 até o final do ensino médio, você quebra todo esse quê construtivista, todo esse quê educacional, para transformar essas crianças e adolescentes em máquinas de fazer prova. Sim, Porque sim. quando chega no Fundamental 2 vira a busca pela Olimpíada e a busca pelo Enem. Como se esse fosse o único caminho. A gente meio que tá bitolado, e isso vindo de uma pessoa que tem 2 graduações, é um negócio sério, mas a gente tá meio que bitolado que esse é o caminho, que esse é o único caminho que existe. Quando, É. na verdade, se o Fábio não tivesse tão calado, eu acho, inclusive, que ele caiu, porque ele tá calado há muito tempo. Não, eu acho Quando que ele você tá só pega. esperando a brecha pra falar alguma besteira, como sempre. É, Porque quando você pega, por exemplo. Olha aí, era verdade. né? Ele Pois é. estava concentrado no que eu estava dizendo. Quando você pega, por exemplo, uma pessoa como o Fábio e todo mundo com quem ele lida com talentos de escrita gigantescos, você percebe que essa pessoa não precisa de faculdade para fazer o que faz. Eu posso dizer isso, eu faço a faculdade de letras na universidade pública, ela não me ensina absolutamente nada em relação à escrita criativa. Uhum. Que faculdade você faz quando você é um pintor? Quando você é um excelente jogador de futebol? Qual é a graduação dos jogadores de futebol que a gente conhece? Então, Existe. assim, Ah,
Continue. Existem muitas coisas. Assim, as pessoas fazem educação física só para dizer que tem diploma, porque existe uma supervalorização do diploma. Sim, E quando, exatamente. na verdade, maior parte das funções e das profissões que a gente conhece hoje em dia, no mundo de hoje, não, não existe. A academia não consegue acompanhar, porque a academia é muito arcaica. Ela não acompanha o ritmo da sociedade. Quando a gente pega as pessoas mais ricas hoje no Brasil, por exemplo, você vai ter, sei lá, um exemplo bem esdrúxulo. Whindersson Nunes e Felipe Neto. São as duas criaturas mais ricas que tem nesse Brasil hoje em dia, jovem. Já saiu pesquisa que essas criaturas ganham em torno de R$ 500.000 por mês. Só com a AdSense do YouTube. Que graduação você faz para ser que nem eles? Essas É, criaturas precisam da academia? é como. Então, assim, Eu eu não. acho que quando Ah, você pega uma escola com todo mundo, com vários talentos diferentes, várias aptidões diferentes, e coloca todo mundo na mesma caixinha da necessidade de uma formação acadêmica, poxa, nem todo mundo tem aptidão para academia. É um negócio muito fechado, muito arcaico, métodos arcaicos também. Não é uma coisa necessária a todo mundo. Então, quando você coloca todo mundo sob essa ótica, você não só vai criar um desespero muito grande por uma vaga, que às vezes a pessoa nem sabe o que está fazendo, hum. como você vai criar frustrações em pessoas que têm outros talentos que vão ser desvalorizados justamente por não estar presente num diploma. Isso é um erro que eu acho muito grande da sociedade que foi desenvolvida por essa busca acirrada, desesperada por uma universidade. Você teria uma sugestão, então, sobre como mudar este approach, essa forma de ver o diploma? Porque realmente há uma supervalorização. Eu, eu lutei bastante para conseguir o diploma que eu tenho como arquiteto e vejo que depois que se termina a faculdade de arquitetura, você não. Você acaba saindo perdido da faculdade. Assim como a arquitetura deve ter vários outros cursos o mesmo sentimento. Muitas das coisas que eu vi na, na faculdade eu não utilizei e muitas das coisas que eu precisei utilizar eu não aprendi na faculdade, foi só depois. Além de, Uhum. além de mexer além do que não se sabe ao certo exatamente com que se vai trabalhar quando se está na faculdade, né? Então eu acabei, por conta própria, estudando várias outras coisas. Eu cheguei a estudar arquitetura Uhum. japonesa, cheguei a estudar um pouco da arquitetura tradicional americana, por conta própria, né? Quando você desenvolve um verdadeiro gosto pelo assunto, você mesmo busca conhecimento de outras formas, de outras fontes, que são tão válidos, ou às vezes até mais válidos do que aquela caixinha que você aprendeu dentro da universidade. Poxa, eu me formei em engenharia química pela Federal. E eu quero dizer que é um curso extraordinário, excelente, que não me serviu de porra nenhuma. Hum, Ora mais, eu saí de lá e a única coisa que eu tive a oferecer ao mundo foi muita experiência e muita crise de ansiedade. sim, Porque imagino. existe esse mito de que a universidade vai abrir as portas do mundo para você e vai lhe fornecer todas as respostas, e não é bem assim. O mercado vai se abrir para você. Cara, tanto engenheiro Uber que eu conheço que você não tem noção. Sem Então, falar dos você advogados perguntou se eu vendedores tinha de uma bicicleta. sugestão em relação a isso, e na verdade, sugestão eu não tenho, mas eu meio que já parei para pensar, e talvez nesse ponto o Fábio queira falar e até concorde comigo, mas eu acho que o erro começou quando a gente capitalizou coisas que não deveriam ser capitalizadas. Hum, E um desses exemplos, para mim, é a educação. A educação, não, para mim, não é algo que deveria ser capitalizada. Escola X é mais cara que escola Y, logo ela vai ser melhor.
Porque na hora que você tem essa capitalização, você tem a utilização da educação para um meio específico, para um fim específico. E esse fim específico virou o ingresso na universidade. Sim. E uma coisa que acabou cortando as asas de tudo que a escola poderia ser. Nessa busca desenfreada por aprender a fazer prova, você corta tudo que ela poderia estar sendo. Porque as ferramentas a escola tem. Você tem vários projetos literários, você tem projetos de esporte, você tem artistas visitando tanto escolas públicas quanto escolas particulares para divulgar trabalho. Você tem muito desenvolvimento das habilidades de pintura, de canto, de musical, principalmente nas séries mais baixas. Mas quando você vai chegando nas séries mais acima, o que é que você vê? Que todas essas atividades você tem ainda algumas crianças que participam, umas que são assim loucas por dança e que fazem todos os festivais, todas as coisas, mas que essas crianças eventualmente vão ser tiradas daquilo que elas tanto amam por Hum, pais que olham para o boletim e dizem: "Ah, você está tirando nota baixa, eu vou lhe tirar na dança para você estudar mais". sim. Então, isso acontece demais, demais, demais. Justamente porque, e aí também entra um pouco de erro da escola, da própria escola em si. Você não tem uma valorização através de nota desse tipo de atividade. Você Hum, não tem uma nota para esportes, você não tem uma nota para dança, você não tem uma nota para desenvolvimento artístico, você tem nota para português, matemática, história, geografia, biologia. Então, isso. assim, Ah, você tem uma criança com habilidades extraordinárias que nenhuma delas podem ser medidas em números de disciplina. isso é algo que desde criança eu não concordo, essa questão de notas. Eu, quando Sim. criança, já não gostava dessa questão de notas, porque eu fazia uma prova que era desenvolvida por uma pessoa só, e essa pessoa ia analisar os meus conhecimentos através de perguntas, de certa forma feitas aleatoriamente, porque eu não tinha condição de decorar 100% um livro. E muitas vezes Sim. caía perguntas do tipo: em que ano o Brasil foi descoberto? E eu, quando Uhum. criança, não sabia quando tinha sido descoberto, mas eu sabia, por exemplo, que tinha vindo de Portugal e que o Brasil tinha sido dividido em capitanias, mas eu não sabia o nome das capitanias, eu não sabia em que ano foi fundado, eu não sabia o nome dos governantes, mas eu sabia que existia escravidão, que os índios foram os jesuítas tiveram muita influência nos índios, que escravos eram Uhum. trazidos da África, que eram utilizados índios e escravos. Eu sabia dessas coisas, mas eu não sabia de ano, eu não sabia de nomes, eu não sabia de várias coisas. E por não saber dessas Ou coisas, seja, minha nota acabava sendo. existe uma. Hum, Sim, então a nota acabava sendo um pouco mais baixa do que o que deveria. exato, exato. Uhum. Então Existe desde. uma deturpação muito grande do que é que seria uma informação importante, do que é importante saber e o que é que não é importante saber. Isso. Então, as pessoas que tinham as informações importantes não conseguiam se dar bem nessas provas, justamente porque estes professores estudaram por essa metodologia deturpada do que era informação importante, que por sua vez estudaram com outros professores que também. Então, assim, a gente tem um ciclo, uma bola de neve se repetindo na escola, um senso comum que fica caindo no mesmo jogo, nos mesmos padrões, geração após geração. Sim. E às vezes isso acontece muito de os pais quererem que os filhos tenham a mesma educação que eles tiveram, quando na verdade esse é o maior erro que você pode cometer em relação à criança. Porque você está querendo que ela, digamos assim, 25 anos depois de você ter estudado, você quer que essa pessoa, 25 anos depois, viva no mundo do passado? Porque se você quer os mesmos métodos que foram usados com você, você quer que seu filho viva no passado. É. Você não quer progresso.
E também tem, aí isso também volta um pouco para o modo de vida, para a sociedade que a gente tem hoje. Você não vê essas coisas sendo abordadas com muita efetividade dentro da universidade, e mesmo que de formação de professores, e mesmo que isso aconteça, que você receba essas ferramentas, que você receba novos métodos de agir, quando você entra no dia a dia sobrecarregado, Hum, porque é incrível como professor é uma categoria extremamente sobrecarregada, quando você entra na exaustão do dia a dia, de mês após mês, com pilhas de prova para corrigir, com muito aluno com necessidade especial de atenção, ou dificuldade de aprender, com pais que não aceitam a autoridade da escola, em dizer assim, às vezes você diz assim, olha, seu filho precisa de um psicólogo, é você pedir para o pai para tirar a criança da escola, porque ele não vai querer aceitar isso, sim, sabe? sim, sim. Quando você entra nesse dia a dia, nessa loucura da sociedade que a gente tem, que todo mundo sabe o que é estar sobrecarregado, porque eu tô para conhecer uma pessoa que não seja sobrecarregada nesse mundo de hoje. Quando você entra nisso, que tempo ou que disposição você vai ter de inovar se você não está tendo tempo nem de comer direito? Hum, Então acaba que você cai nos antigos métodos, querendo ou não, fatidicamente você acaba caindo nos antigos métodos, porque porque é isso que você sabe, você não está tendo tempo de desenvolver algo novo. E às vezes, quando você começa a desenvolver algo novo, isso vai fugir à metodologia da escola, ou, voltando para o que eu tinha falado antes, vai fugir daquilo que o pai, vírgula, pagante, está querendo. Então, na hora que você transforma o aluno ou o pai daquele aluno em um cliente, você cai na necessidade de fazer não o que a educação demanda, mas o que o cliente está pedindo. E o cliente que está pedindo não tem o mesmo conhecimento que você sobre o que é educação. Então ele vai pedir uma coisa que você sabe que é errado, mas vai ter que fazer, porque ele está pagando. isso. Então eu acredito que a descapitalização da educação seria um excelente caminho, pelo menos inicial, para a gente conseguir fazer, transformar a escola no que ela deveria ser. Muito bem colocado. Fiz um discurso, né? Agora então, eu calei a boca e percebi, nossa, eu estava falando há muito tempo. Muito bem colocado. Aí, Cadê o acho, Fábio? tipo, Cadê o Fábio? Fábio, ajuda, Fábio. Eu começo a ficar nerd demais. Ajuda aí, ajuda. acho que essa foi, na verdade, eu acho que nós já vamos terminar o episódio por aqui. Estamos a quase 40 minutos dentro deste mesmo Esse Mas assunto. já aqui, pode crer. Já. eu tomei a posição do Fábio e passei o podcast inteiro falando. Nossa, acho que foi uma primeira vez. Mas foi um assunto interessante, foi bem interessante esse assunto colocado. Ah, Fábio, você tá aí ainda? E como foi Eu que isso tô, né? começou? Começou com o quê? Começou com Baby Shark. Né? Esse assunto começou porque o Fábio Exatamente. perguntou: você já teve que cantar Baby Shark? Tá aí a minha resposta. Sim, eu já. Pois então, pessoal, acho que já está na hora de se despedir. O nome desse episódio é Baby Shark, tá? Terá que ser Baby Shark e a educação moderna, né? Baby Shark nas escolas. Pois, Ai, ai. pois nós vamos nos reunir novamente em breve para Em gravar mais breve. um episódio. Provavelmente Porque amanhã, ninguém tá talvez. fazendo nada mesmo. Ainda há aquele assunto que eu queria falar um pouco mais, nós não temos mais tempo, sobre a situação da indústria dos jogos época de, Hum. nessa época do Covid-19. Uma coisa assim que eu posso falar rapidamente, antes que fique ultrapassado o assunto aqui, na Nintendo Switch não tem mais, não tem, Não tem? Oh my não, God. o, O Fábio passa meia hora calado pra dizer o my God depois. antes já não tinha em estoque o Switch normal, né? E aí a Nintendo anunciou que não vai enviar mais o Switch Lite também.
por conta das fábricas que estão paradas, né? Por conta do vírus. Sim. Eita. Mas é isso. Então a gente volta novamente em breve. Siga o canal, ative o sino, como sempre dizem. Peraí. Deixa eu assumir aqui a veia youtuber que eu tô adquirindo, gravando tantas videoaulas em Vamos plena pandemia. lá. Pronto, galera. Então é isso pelo episódio de hoje. Por favor, se inscreva. Clica aí no botãozinho vermelho inscrever-se. Ativa o sininho para você saber quando sair episódios novos. A gente está gravando com mais frequência. Deixa seu like, coloca nos comentários o que vocês querem ouvir aqui no nosso podcast. Pronto? É mais ou menos assim? Cadê a Jam? Cadê a Jam? Você está aí ainda? Pronto, é mais ou menos assim que os canais que eu assisto fazem. É exatamente desse jeito. Ops. Pois, Ai. então tá. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, gente.